Então, como a gente falou para você, na nossa cozinha hoje a gente vai pagar uma promessa que a gente fez aqui. A gente já tinha trazido a Maxwell, que é empreendedora, 2 vezes, para ensinar receitas maravilhosas, saudáveis, práticas, à base da biomassa. E nessas 2 participações da Maxwell, a gente teve a ideia, Maxwell, vamos ensinar a fazer a própria biomassa? Não foi, Maxwell? Mas você fez esse compromisso, não, eu vou voltar aqui para ensinar quem está em casa, que é super fácil, prático. Depois que você fizer uma quantidade, você pode ir guardando aí no seu congelador e só ir usando, né, que facilita a vida no dia a dia. Seja bem-vinda mais uma vez, Maxwell. Muito obrigada, né? A gente vem, é um prazer muito grande estar aqui e principalmente falar sobre a biomassa e sobre os benefícios da biomassa para as pessoas, né? A biomassa de banana verde é um processo, o processo de preparação da biomassa é muito simples, mas a gente tem que se atentar a alguns detalhes apenas, né? Por exemplo, a gente precisa ter o cuidado de colocar a biomassa, a banana verde, né, totalmente vedada, né? Ela tem que estar totalmente vedada. Às vezes acontece da fruta ficar com aquelas rachadurinhas na casca. Então, quando isso acontecer, a gente tem que dispensar, não serve para nossa receita. Na verdade, a proposta do cozimento da banana tem que ser assim. Quando acontece o cozimento, ela pode rachar. Então, essa rachadura que acontece lá durante o processo não tem problema. Tá certo. O interessante é que ela já não esteja assim antes, né? Antes, exatamente. Por quê? Porque você expõe a polpa da banana. Então, quando você expõe a polpa da banana, você já coloca a água quente, né, em contato com a polpa e já diminui a quantidade de nutrientes que ela tem. Tá então, certo. essa é a explicação. Certo. E aí, no decorrer, quando a gente for dando passo a passo da receita, você vai explicando esses detalhes. Mas diz pra gente, né, em que a gente pode usar a biomassa, né? Explica o que é a biomassa e em que a gente pode usar em quais receitas. Certo. A biomassa da banana verde é a banana verde processada, né, como a gente já falou. E ela serve como um alimento básico, é um alimento coringa na cozinha. Você pode utilizar tanto na gastronomia quente, quanto na gastronomia na parte de confeitaria e de panificação. Ou seja, é um alimento extremamente versátil, não tem sabor, a biomassa não tem sabor, não tem cheiro, exatamente porque a banana, quando ela está verde, ela tem mais fibras. Então, ela tem fibras que são chamadas também de amido resistente, que é o que faz esse processo dela ser mais, vamos dizer assim, que ela possa ser utilizada em qualquer tipo de alimentação. Então, quando a biomassa é processada, você pode utilizar já na preparação pronta. Depois que a sua alimentação está preparada, você pega uma porção de biomassa, uma colher de sopa aproximadamente, e já adiciona a sua preparação depois de feita. Então, aí ela já tem vários benefícios. Na parte de confeitaria, você pode utilizar para fazer sucos, sopas, shakes, mingaus, em toda a parte de cremes que você imaginar, e ela substitui exatamente a culinária tradicional, que a gente chama de alguns produtos, como a maizena, o trigo. Então, ela se enquadra no que hoje a gente chama de alimentação funcional. Que maravilha! Ó, inclusive, a gente tem algumas cartelinhas que mostram aí os benefícios dessa biomassa, como está explicando aqui a Maxwell, né? A gente pode colocar aí no ar, ó, vamos citar alguns. Restaura a microbiota, né? Eu não estou conseguindo ver, você consegue ver a microbiota intestinal. A microbiota intestinal. Isso. Explica pra gente o que é isso. O que acontece? A biomassa da banana verde, como ela é fibra, ela é rica em fibra, que é o que a gente chama de amido resistente, ela cria uma camada protetora no intestino. Então, o que acontece? Ela cria essa camada protetora na parte interna do intestino, que serve de alimento para as bactérias positivas do intestino. Então, nesse caso, ela vai beneficiar a microbiota intestinal, é o terreno biológico, né? Diminui a glicemia também, é outra característica? Por que diminui a glicemia? Porque é constatado que a biomassa de banana verde, como ela tem esse amido resistente, ele não é digerido no intestino delgado, ele passa por todo o trato intestinal e ele já vai ser digerido no intestino grosso. Então, esse período de permanência que ele fica no organismo, ele causa esse processo de lentificação. Então, o alimento que você consome, à base de biomassa de banana verde, ele passa por esse processo de lentificação e de absorção também de forma lenta. Consequentemente, o açúcar é muito menos absorvido. Então, vários ingredientes de uma receita, por exemplo, eles são de forma lentamente absorvidos. Então, consequentemente, vai
diminuir a absorção do açúcar no sangue. E vai auxiliar também o emagrecimento, né, Maxwelma? Consequentemente, né, causa auxilia no emagrecimento porque causa uma saciedade. Você consome a biomassa de banana e ela dá um processo de saciedade por um período bem grande, né? Certo. E você aí consegue a sua fome e você come menos, consequentemente. Sim, você consegue comer menos por conta desse processo de saciedade. Tá, ajuda a diminuir o colesterol e também os triglicerídeos. Sim. Ajuda a diminuir a ansiedade e a depressão. Olha que legal. Sim. É outro ponto muito interessante em relação à questão da ansiedade, né? A questão da saúde e dos quadros de depressão. Por quê? Porque a biomassa, a grande parte dos hormônios são produzidos no intestino. Antigamente tinha uma ideia que era no cérebro, né, e outros lugares. Hoje é constatado que existem hormônios que são produzidos no intestino. E a biomassa de banana verde, ela é rica em triptofano, que é um precursor da serotonina. Então, por conta disso, ela auxilia no tratamento de quadros depressivos e de ansiedade. Pronto, vários benefícios. Tem também aí melhorar o sistema imunológico, por tudo isso que você já falou aqui, explicou pra gente, né? Sim. Tem mais, né? Tem outra cartelinha? Vamos ver. São vários benefícios realmente dessa receita que a gente vai te ensinar hoje. A gente tem uma outra cartela? Deixa a gente só confirmando se a gente tem. Mas, enfim, a gente viu que realmente traz benefícios para o corpo inteiro. Sim, sim. Exatamente. E hoje a gente faz parte de o que a gente chama de exército da biomassa. O que seria esse exército da biomassa? É uma quantidade de pessoas que já conhecem os benefícios, que se preparam, que estudam, que pesquisam sobre isso e que investem cada vez mais. E hoje direciona cada dia mais para o que a gente chama dessa alimentação funcional. Por que é funcional? Porque ela promove o bom funcionamento do intestino, o bom funcionamento do organismo. E então a gente está nessa proposta, e a proposta de vir preparar ao vivo a biomassa é com esse intuito, é de divulgar, é de expandir, é que as pessoas se preocupem em se organizar para ter uma alimentação mais saudável, porque só vai trazer benefício para a saúde, né? Tá certo, Maxwell. Eu vi que você já trouxe duas coisas preparadas com a biomassa para a gente ter, né, uma espécie de exemplo que você deu. Você trouxe um pudim, tá ali super consistente, né? Sim, tá sim. super bonito, já dá vontade de a gente comer. Você trouxe alguns sucos também que você utilizou, você também utilizou nesse processo? Sim, a gente trabalha com esse kit de suco detox, né? Sim. Um kit que você já faz uso durante a semana, quando você quer entrar no processo de depuração, de ter uma alimentação mais leve, vamos dizer assim. E a gente tem o suco de água de coco com mamão e a biomassa, né? Nós temos o suco verde também e o outro a gente tem de pitaia com beterraba. Certo. Você explicou pra gente que a gente também pode deixar ele acondicionado, congelado por algum tempo. Quanto tempo dá pra gente usar a biomassa depois do preparo? A biomassa, depois do processo de manipulação que a gente faz, a gente pode deixar ela numa consistência de creme e a gente pode conservar refrigerada, ou seja, ela permanece na geladeira até 7 dias, né? E você vai utilizando na sua alimentação diária. Como eu já falei, ela já está pronta para o consumo. Pronto. E aí você escolhe, pode fazer prato salgado, prato doce, prato quente. Pronto. Vamos lá, para explicar na prática o que é que precisa. É basicamente a banana e a água. Banana e água. Maxwell, agora vamos falar da banana em si. Você já explicou algumas coisas, é interessante que ela não tenha nenhuma rachadura que exponha, né, a polpa da fruta. Qual é o tipo de banana ideal? Na verdade, não existe. Você pode utilizar qualquer tipo de banana. Uhum. A diferença vai estar na consistência, né? Da cremosidade ou na consistência da banana, dependendo do tipo da banana. Essa daqui é a banana prata, né? Ok. E o que a gente só precisa saber é que ela tem que estar muito bem higienizada, né? A gente faz o processo de higienização, tem que conservar ela dessa forma íntegra, para que exatamente o calor da água não entre diretamente em contato com a polpa da banana, porque aí vai causar um processo de diminuição dos nutrientes. Então, por que a gente utiliza a água já num ponto de fervura? A água tem que estar num ponto de fervura e a gente já adiciona a banana verde com a água fervendo. É interessante, isso não é um detalhe, gente. Vai fazer a diferença na Exato. receita. Tem que estar com a água fervente. A água já tem que estar previamente aquecida, fervendo, na verdade. Aí a gente coloca a banana, porque exatamente para facilitar, diminuir o tempo de contato da banana com a água, para conservar as propriedades nutritivas da banana. Certo. E nessa primeira etapa, quanto tempo ela fica aí cozinhando? A gente coloca, quando a panela começa a pegar pressão,
gente conta aproximadamente 7 a 8 minutos. Imediatamente você retira o ar quente da panela, né? E retira a banana de dentro da panela, não deixa ela continuar fervendo, porque o importante é você entender. Manter os nutrientes. Quanto menos tempo ela passar dentro do processo de fervura, né? Mais a quantidade de nutrientes. Então, a partir daí, você tira da panela, já deixa ela esfriar um pouquinho e aí você descarta aquela água do cozimento e prepara, então, uma nova água. Aquece também uma nova água e aí você vai processá-la no liquidificador. Então, basicamente, o processo em si, é como eu estou te dizendo, é muito simples, muito fácil. Mas aí, quando você vai botar no liquidificador, nessa nova etapa, você mantém a casca ou a gente vai a banana inteira, né? Ótima pergunta. Certo. Na verdade, existem duas formas. A gente tanto pode utilizar a biomassa, a banana verde, com a casca ou sem a casca. Quando a gente utiliza somente a polpa da banana, a gente usa mais na parte de confeitaria, porque ela fica mais cremosa, fica mais tranquila para a gente fazer, por exemplo, o pudim, certo? Mas a gente chama também de biomassa integral. Quando é que a gente fala que ela é integral? Quando a gente deixa a casca. Então, a gente tritura, processa ela junto com a casca. Aí ela fica mais fibrosa. Dessa forma, ela é mais, vamos dizer assim, mais indicada para você colocar em ensopados, em caldos, já na gastronomia quente. Não é? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, Maxwell, você já explicou aqui o processo, gente, super simples. Eu achei até que era um pouquinho mais complicado, né? Mas são só alguns cuidados que você deve ter. Ela explicou aqui, já deixar na água fervente, observar o tempo, não pode passar, para que a fruta não perca aí os seus principais nutrientes. Vamos combinar o seguinte, vamos deixar fervendo e quando eu voltar aqui no outro bloco, eu queria que você me explicasse a diferença das duas texturas, né? Como é que ela fica com a casca, depois a gente triturar, e como é que ela fica só a polpa da banana, tá bom? Para quem tá em casa, ver, observar e saber de qual, a gente repete rapidinho qual é indicado para que tipo de prato e dá tudo certo. Para conversar com a Maxwelma, para ela explicar pra gente como é que tá a nossa receita, Maxwelma. A gente já explicou a primeira etapa, é super fácil de você fazer, tem que estar atento apenas às orientações que ela deu, já colocar a banana verde na água fervente, deixar na panela de pressão, depois que começar a pegar a pressão por no máximo 8 minutos, que aí você garante a manutenção dos nutrientes, né, mesmo com a fervura da fruta. E aí, Maxwelma, quando a gente retira a nossa bananinha, ela vai estar assim, né? Explica aqui pra gente, ó, a casquinha vai abrindo, não é isso? Sim, quando você termina o processo de fervura, se ocorrer essa rachadura, aqui já não tem problema, né? Porque ela já passou pelo processo de cozimento. Então, dessa forma, a gente aguarda esfriar um pouco para que a gente possa manusear e daqui a gente já vê. Então, ela já muda a coloração, você vê que ela fica numa coloração diferente. Dependendo do tipo da banana que você utiliza, pode variar, né? Pode ficar mais rosada ou mais clara. E a partir daqui a gente faz o processo o processamento dela. Tá. E aí ela fica nessa consistência de creme. Deixa eu ver, nessa consistência você bateu ela com casca ou sem casca? Sem a casca. Então foi só a polpa da fruta. A polpa da fruta. Deixou ela assim em consistência de creme, né? Certo. Você trouxe outra que você bateu com a casca pra gente ver como é que fica a textura? Não, esse outro daqui, né? Na verdade esse daqui foi feito com ela também, só que ela já tá, aquela foi processada com a casca. Pronto. E aqui, como ela já foi refrigerada, ela tá num ponto mais gelatinoso. Sim. Né? Porque aqui foi feita agora. Mas ela fica, olha, você vê que ela fica numa forma de creme também, mais uma coisa de gelatina, né? Mais gelatinosa, exatamente, por conta da fibra que contém as cascas, né? Olha que maravilha, e você pode acondicionar dessa forma. Você tanto pode condicionar dessa forma ou das duas formas. Você pode colocar na geladeira, né? Um detalhe importante também é que na geladeira ela permanece, ela sai dessa consistência de creme, vai para essa consistência mais gelatinosa. E se você congelar a biomassa, ela passa para essa consistência de esponja, que a gente chama. Então, nesse caso aqui, a gente precisa fazer um processo reverso. Você pode também deixar ela descongelando naturalmente na geladeira, né? Certo. Tira do freezer, coloca na geladeira e bate ela novamente com uma água fervente. E aí ela volta, ela é totalmente reversível, certo, esse processo. Ela volta lá para esse estado que a gente mostrou. Processo de creme. Tá, só para resumir, você falou no primeiro bloco, mas para quem não pegou, ela com a casca, ela é melhor para fazer pratos salgados, né? Que você falou, pratos quentes. Isso, exatamente. E ela sem a casca,
casca, só a polpa da fruta é ideal para confeitaria, para fazer doces. Exatamente. No caso dos nossos sucos também você usa ela sem a casca. Sim, sem a casca. Pronto, gente. Olha que maravilha. Pois, Maxwell, na volta, no último bloco, eu vou chamar o Péricles aqui, que eu me preocupo com a saúde do Péricles. Eu quero que ele tenha uma alimentação saudável. Vou botar ele para provar o suco e o nosso pudim, feito com a biomassa. Tá certo? E vamos falar em métodos saudáveis. Chegou a minha vez. Hoje a nossa gente vez. ensinou aqui essa receita. A gente já tinha prometido há um tempo. A nossa receita da biomassa, como a gente falou, é uma base para você fazer várias outras receitas. A Maxwell, ela trouxe aqui pra gente o pudim, que a gente vai provar agora. Ela preparou também um bolo, não é isso, Maxwell? Sim. Um bolo com a bolo de biomassa. milho. Bolo de milho. É. E também sucos, ó, todos utilizando essa biomassa, que como a gente disse, né, dá pra gente fazer várias receitas a partir daí. Vamos fazer o seguinte, a gente sempre faz promessas aqui. Você poderia voltar, então, um dia ensinando outra receita de biomassa. Ensinando, de repente, uma receita salgada. Você já fez uma receita salgada aqui com a biomassa? Não. Ainda não, né? Pode ser uma receita salgada? Pode sim. Daí, ó, promessa é dívida, a gente vai pagar mais na frente. E, ó, a gente vai pro intervalo comercial agora provando essa delícia. Já provou, Péricles Mendel? E aí? Delícia. Delicioso? Maravilhoso. A gente vai provar, eu vou provar também, vamos tomar um suquinho e na volta a gente conta o resultado de tudo pra você, tá? Desgruda não que a gente volta em instantes. Beijo, tchau.